Olá a todos, quem está falando? O professor Hércules. Na aula de hoje nós vamos ver o binômio de Newton, seus coeficientes e o termo geral. Uma boa aula para todos. Objetivos dessa aula: calcular a soma dos coeficientes do desenvolvimento de um binômio, obter um termo específico do desenvolvimento do binômio e desenvolver um binomial de Newton utilizando o triângulo de Pascal. Vamos ver a soma dos coeficientes do binômio? Para calcular a soma dos coeficientes de um binômio, basta substituir as letras pela unidade, ou seja, por 1, pois os valores numéricos não são afetados. Ou seja, vamos calcular a soma dos coeficientes do desenvolvimento do x mais 3 elevado a 4. Você vê que a gente quer só a soma dos coeficientes. Isso vai dar um resultado numérico. Tá? E a gente vai trocar o nosso x por 1. E daí eu resolvo essa expressão. 1 mais 3 dá 4. 4 elevado à quarta potência, 256. Está feito, está resolvido. Essa é a soma dos coeficientes. Não precisa desenvolver o binômio. Na letra B, se for menos, né? Se for 2x menos 3, eu troco o x por 1 pela unidade. Tá? Então, eu faço 2 vezes 1, 2. 2 menos 3 deu menos 1. Menos 1 elevado à quarta potência resulta em 1. Mais um exemplo, se for 2x mais 3, eu troco o x por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 ao cubo, 125. E se for apenas x mais y, eu substituo o x e o y por 1. Resulta 2, 2 elevado à sexta potência, 64. Simples assim. Desenvolvimento de um binômio. Potências do binômio do tipo x mais a. Vamos começar com elevado a zero. Tá? Então, todo número elevado a zero, inclusive a expressão, né? A expressão algébrica é igual a 1. Se for elevado a 1, dá ele mesmo, né? Ou seja, um x mais um a. Eu destaquei os coeficientes, tá? Eu fiz questão de colocar um x e um a, não somente x mais a. Se for elevado a 2, ou seja, x mais a que multiplica x mais a, se a gente desenvolver, vai dar 1x ao quadrado mais 2ax mais 1a ao quadrado. Se for elevado a 3, se a gente desenvolver, né, que seria x mais a que multiplica x mais a, e depois que multiplica de novo x mais a, a gente vai chegar nesse resultado. 1x ao cubo mais 3a, x ao quadrado mais 3 ao quadrado x mais 1 ao cubo. Vamos agora comparar isso com os números do triângulo de Pascal. Repare que o resultado 1 é a primeira linha lá do triângulo de Pascal. 1. O 1x e 1a, olha só, o triângulo de Pascal tem 1 e 1. Depois, o triângulo de Pascal tem 1, 2 e 1, que são os coeficientes quando ele é elevado ao quadrado. E o triângulo de Pascal depois tem 1, 3, 3 e 1, que são os coeficientes quando o binômio é elevado ao cubo, né? Que tem os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Então, está relacionado uma coisa com a outra aí. Para isso serve também o triângulo de Pascal. Vamos ver um exemplo, como que eu iria desenvolver, então, x mais 3 elevado à quarta potência. Então, eu vou ali na linha que aparece o número 4, que é aquela linha que tem 1, 4, 6, 4 e 1. E dali eu vou pegar os coeficientes. Tá? Eu pego os coeficientes 1, 4, 6, 4, 3 e 1. Eu esqueci de colocar 1, mas não tem problema, né? A mesma coisa. Então, ficou ali, ó, x elevado à quarta potência, depois x elevado à terceira potência, x elevado à segunda potência, x elevado à primeira potência e o último termo não tem x. E o número 3 começa a aparecer no segundo termo. O primeiro termo é só x elevado a 4, o segundo termo tem 3 elevado a 1, depois 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 e 3 elevado à quarta potência. Tá? Então, a gente completa o nosso desenvolvimento usando os coeficientes do triângulo de Pascal. E agora nós vamos fazer a continha. Né? Ficou então x elevado a 4. 4 vezes 3 deu 12.
Faço primeiro a potência 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 6, 54. Faço 3 ao cubo, 27. 27 vezes 4 deu 108. E a última, 3 elevado a 4, 81. Vamos ver mais um exemplo. E se for negativo, o nosso binômio, se for x menos 3, o que vai acontecer? Vai dar os mesmos resultados, a única coisa é que vai aparecer sinais de menos alternados. Então, repare aí que o primeiro, que é o x elevado a 4, é positivo. Aí começa negativo e vai alternando. Positivo, negativo, positivo. Tá? Vai sempre alternando um sim ou não. Os resultados serão os mesmos, apenas vai aparecer o negativo no 12 e no 108. Termo geral do desenvolvimento. O termo geral de um desenvolvimento do binômio x mais a elevado a n é dado por, olha só, t, que é o termo, p mais 1, a gente já vai ver o que é o p mais 1, tá? Igual a combinação n tomado p a p, vezes a elevado a p, vezes x elevado a n menos p. Vamos ver o que é cada elemento. O n é o exponencial, é o expoente, ao qual é elevado o binômio. Então, repare lá que é x mais a elevado a n. O p mais 1 é a posição do termo no desenvolvimento. É aquele termo que a gente vai querer estar calculando. O CNP é a combinação de n elementos tomados p a p. Combinação também a gente já estudou. O A é o segundo elemento do binômio e o X é o primeiro elemento do binômio. Então, o termo geral do binômio, a gente vai obter, então, a gente vai aplicar aí essa fórmula nesse exemplo. Então, calcule o quarto termo do desenvolvimento de 5x mais 2 elevado à sétima potência. A gente não vai desenvolver tudo, a gente só vai calcular o quarto termo, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o p mais 1 e vai igualar a 4, porque a gente quer o quarto termo. E com isso, a gente chega à conclusão que o p vale 3, ok? E agora a gente já tem todos os elementos que a gente precisa. Então, vamos usar a fórmula. Então, a gente vai calcular o quarto termo. Então, é T4. T mais 1 é igual a 4. Ó. T igual a 4. A combinação, o N é o expoente. Está elevado a 7 o binômio. Então, combina o N vale 7. O P, nós acabamos de achar. O P vale 3. Daí vai ficar A elevado a P, então o A é 2, é o segundo termo do binômio, O primeiro termo é 5x, o segundo é 2. Então ficou 2 ao cubo, porque o P vale 3. O x, que é o primeiro termo é 5x, e elevado a n menos p, ou seja, a 7 menos 3. Bom, a primeira conta que a gente vai fazer, então, é a combinação de 7, 3 a 3. Então, lembra da fórmula da combinação? 7 fatorial dividido por 3 fatorial, e 7 menos 3, que é n menos p fatorial. Então, nós abrimos o 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 3 fatorial deu 6, o denominador, e 7 menos 3, 4 fatorial. Cancelamos o 4 fatorial. Então, ficou 7 vezes 6 vezes 5 sobre 6. Cancela agora o 6 também, simplifica o 6. Ficou 7 vezes 5, 35. Então, 35 é a combinação 7 tomado 3 a 3. Então, agora a gente substitui então, a combinação por 35. 2 ao cubo é 8. E 7 menos 3 ficou elevado a 4. Então, agora a gente faz o produto 35 vezes 8, 280. E 5 elevado à quarta potência, 625. X elevado a 4. Então, agora é só multiplicar 280 por 625, 175.000, x elevado a 4, é o quarto termo desse desenvolvimento. Pessoal, chegamos no final da aula, vimos então o binômio de Newton, seus coeficientes, a soma dos seus coeficientes e o termo geral. Procurem fazer os exercícios propostos
e procurem esclarecer as suas dúvidas participando do plantão. Uma boa semana para vocês e até breve!